Vamos ler a palavra de Deus? Amós 4, 12 e 13. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém? Podem assentar. O profeta Amós, profeta menor, chamado o boeiro, aquele que deixou o gado para servir ao Senhor, para ser instrumento de Deus, para anunciar as verdades de Deus. E a palavra de Deus no capítulo 3, eu estava lendo todo o capítulo 3, todo o capítulo 4, para que pudéssemos meditar nesta noite. O capítulo 3 vai falar de um povo especial, um povo que Deus separou para si, e vai nos mostrar no versículo 1, a parte B, e no versículo 2, a parte A. A Bíblia diz assim: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, quando toda a terra que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. De todas as famílias da terra, Deus foi separar quem? Israel. Não havia só Israel naquele tempo, havia muitos outros povos, mas Deus resolveu escolher um povo especial para si. De todas as famílias da terra, só vós vos tenho conhecido. Deus, na sua infinita misericórdia, separou um povo para si, escolheu esse povo e tentou proteger esse povo com todas as forças. Mas qual é a tendência minha e sua? É que nós muitas vezes somos rebeldes, nos rebelamos e pecamos contra Deus e nos afastamos de Deus. E Deus, Ele revela aos seus o que Ele quer trazer para o povo. Ele não deixa escondido, Ele mostra. E aí a palavra de Deus nos mostra claramente isso. Lá no versículo 7 do capítulo 3, a Bíblia diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aqueles que Deus escolheu para uma tarefa específica, e que se eles mantêm em contato com esse Deus que separa, com esse Deus que escolhe, Deus se revela de uma maneira mais profunda. Deus se revela aquilo que Ele quer fazer, que Ele quer mostrar para as outras pessoas, que Ele quer que seja ensinado. Porque Deus tem prazer em se revelar para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandes, escondidas nele, para revelar para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que entregam suas vidas por inteiro para Deus, aqueles que realmente percebem que não há vida se não for fazendo isso, se não for servindo a Deus, que a vida não tem sentido. O Deus que chama um povo especial, o Deus que revela a esse povo, o Deus que livra esse povo que é especial. O versículo 12, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, como um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da lindeira e na barra do leito. Diz o Senhor:
Assim serão livrados os filhos de Israel. É o Deus que limpa. O Deus que quer nos livrar de pecar contra Ele. O Deus que quer nos livrar de coisas piores que acontecerem na nossa vida. Porque o pecado traz desgraças para as nossas vidas. O pecado traz dor, traz sofrimento. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Nem a oração chega nos céus. Enquanto não confessar o pecado e não for perdoado. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? A minha oração está chegando até o trono da graça? Ou eu tenho pecado escondido? Se eu tenho algum pecado escondido, não é que você não seja de Deus, você é de Deus, mas a sua oração não está chegando lá não. Enquanto você não confessar e não pedir perdão, você fica um crente morno, um crente sem alegria, sem a verdadeira paz. E a Bíblia diz que confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado tem que ser confessado. O pecado não pode ficar escondido. Porque Deus quer nos livrar de algo pior, de algo destruidor na nossa vida. E Deus é o Deus que vê todas as coisas. Deus me conhece, não só essa capa. Deus conhece por dentro. Deus conhece o que eu estou pensando. Deus conhece o que eu ainda vou falar nessa noite, que eu nem sei. Mas é Ele que me guia. Ele conhece o que você está pensando. Ele conhece por que você veio esta noite. Se você veio para adorá-lo de verdade ou não. Você veio para um mero costume, uma mera prática de domingo à noite vir à casa dele. Mas é o Deus especial que chama, é o Deus especial que revela, é o Deus que livra, mas também é o Deus que pune. Muitas pessoas têm na mente um Deus apenas de amor que não pune. Deus é o Deus que pune. E Ele pune por amor. Ele pune para correção. Porque muitas pessoas, se não forem na base da punição, não se corrigem. E às vezes Deus permite dores, sofrimentos, para que nós possamos voltar para Ele. Porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que ninguém se perca. Pelo contrário, Ele quer que todos cheguem em pleno conhecimento da verdade e se arrependam. É esse o desejo de Deus. Mas Ele é um Deus que pune. E a palavra de Deus nos diz, no capítulo 3 ainda, no versículo 15, a Bíblia diz assim: e derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Capítulo 4, a partir do versículo 6. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não vi chover. E sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E nós temos experiências aqui na nossa igreja de irmãos que chovem no seu campo, do vizinho e ali não chove. Deus deu limpeza de dentes, Deus permitiu fome. E andaram vagabundos 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Qual é a ênfase que Deus está dizendo? Permitindo essa punição, porque não se converteram de verdade a Deus.
porque não estão vindo para Deus. E o desejo de Deus é que todos nós possamos ir para Ele. Ferimos com queimadura e com ferrugem. A multidão das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor, novamente. Contudo, não vos convertestes a mim. Repete sempre isso no final do versículo. Vem a punição. Mas diz a razão, por que está punindo? Enviei a peste contra vós, a madeira do Egito e os vossos mancebos, matei a espada, os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir aos vossos narizes. Novamente. Por quê? Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como a Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. O desejo de Deus é que haja conversão a Ele. O desejo dele é que nós nos aproximemos do Senhor, que nós não venhamos esperar a punição para nos aproximarmos de Deus, que nós não venhamos esperar a mão de Deus pesar sobre nós. E aí Deus ensina: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Deus. Deus está mostrando que nós precisamos estar preparados para o encontro com Deus. Qual é a coisa mais certa da vida? É a morte. Eu vou morrer e você também, é só uma questão de tempo. E não se assombre não, porque vai morrer mesmo. Mas o que Deus está dizendo? É para que você se prepare. Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que Ele está dizendo: prepara-te para te encontrares com Deus, porque mais cedo ou mais tarde você vai encontrar com a morte. A morte é real. É uma questão de tempo. Eu fui no enterro, no velório do irmão Pedro, tão bonito que estava o irmão Pedro. O irmão Pedro era uma ovelha especial, uma das pessoas mais simples, mas um homem de Deus amoroso. De vez em quando ele vinha conversar comigo: pastor, estou passando aqui na sua casa para conversar com o senhor. Um dia ele me liga: pastor, eu preciso que o senhor venha aqui em casa. Eu preciso conversar com o Senhor, mas eu quero que o Senhor venha aqui. Lá na Promissão, ele morava na Promissão. Falei: pois não. Geralmente quando vem em casa, na grande maioria é problema. A gente já sai: meu Deus, me ajuda, me dê orientação, me dê a palavra certa para levar consolo, porque o negócio deve estar preto, deve estar frio. Quando eu cheguei lá, o irmão Pedro foi me receber na porta. Sim, meu irmão Pedro, que é que eu não gostaria de conversar? Pastor, é porque esse pé de jabuticaba é tão doce, pastor. Ele está tão cheio de jabuticaba. E eu separei do senhor para se eu chupar a jabuticaba no pé e a gente bater um papo aqui, conversar aqui, para o senhor chupar a jabuticaba. Foi para isso que eu conversei, chamei o senhor. Na simplicidade dele. Hoje está melhor do que eu, já está no céu. Morreu tranquilo, um homem, uma ovelha de coração boníssimo, que orava pelos seus pastores, que intercedia, que na sua simplicidade fazia isso. Às vezes ele passava lá e via a irmã Leia. A irmã Leia, a minha sogra, que está no leito, não se levanta mais há um bom tempo, mas ele ia lá e eu via a irmã Leia. Ele já está com o Senhor. A coisa mais certa é que eu vou. É só uma questão de tempo.
Mas o Deus de Amós usou Amós para dizer: chama a atenção desse povo, ensina esse povo a se preparar, ensina esse povo que um dia vai ter fim, e prepara-te, a Israel, para te encontrares com o teu Deus. Se você morrer hoje, para onde você vai? Tem pessoas que dizem: só Deus sabe. Se você é um desses, se você diz só Deus sabe, é porque você está perdido. Porque quem não sabe para onde vai, está perdido. Quem não tem certeza para onde vai, está perdido. Outros dizem: como é que um comedor de feijão tem certeza da salvação? Tem certeza, eu tenho certeza absoluta da minha salvação. E não sou melhor do que nenhum de vocês. Mas a palavra de Deus me diz, João 5,24: na verdade te digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu creio que Jesus Cristo é o único caminho. Eu creio que Ele desceu do céu, e que Ele voltou do céu, e que Ele vai voltar para a terra, e nem vai vir na terra, mas vai ficar nos ares, e nós nos encontraremos com Ele nos ares, e Ele virá com poder e grande glória. E naquele dia, a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor, quer você creia, quer não. Glória a Deus, aleluia. Ele é o Senhor, e Ele virá com poder e grande glória, e naquele dia Ele vai falar duas frases, e uma dessas duas você vai ouvir, e eu vou ouvir. Aqueles que creram e se arrependeram dos seus pecados, Jesus irá dizer: vinde benditos de meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Entra no gozo do teu Senhor. E eu vou estar lá, e eu vou receber essa palavra, não porque eu mereço, mas porque eu creio nessa palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu creio, ela é a verdade. Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, ela é eterna. Mas há uma outra frase que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. E nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aqueles que creram verdadeiramente na palavra, entregaram suas vidas e permitiram que o Espírito Santo transforme. Não sou eu quem transforma a minha vida, eu não tenho esse poder, essa capacidade de mudar, mas o Espírito Santo que entra em nós quando nós aceitamos Cristo, Ele é quem muda, Ele é quem transforma. E é esse mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem dá testemunho. Qual das duas frases você vai querer ouvir naquele dia? Vinde benditos do meu Pai, ou apartai os malditos do fogo eterno? A escolha é sua. Essa noite você tem a oportunidade de dizer: Senhor, a voz da tua palavra foi anunciada nesta noite, assim como o profeta Amós anunciou a Israel. Essa palavra está sendo anunciada nessa noite aqui. Depende da sua escolha. Deus não obriga e não quer ninguém forçado. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É se você quiser. Deus não atura ninguém para seguir.
Ele já fez tudo. Ele te amou de uma maneira tão imensa que Ele deu o seu único filho para morrer no seu lugar. A outra parte é sua, é de crer, é de colocar a sua vida no altar. E do jeito que você está, não é você querer mudar, porque e depois eu vou entregar minha vida, vou melhorar, vou deixar os vícios, vou deixar isso, aquilo, outro. Não, entregue a sua vida do jeito que você está. Quem vai transformá-la é o Espírito Santo. Nessa noite, Deus está falando a você. O que você quer ouvir no dia do juízo final? Você quer ouvir de benditos do meu Pai? Você por herança o reino que Deus está preparado desde a fundação dos tempos. Se você quer ouvir essa frase, levanta a sua mão dizendo: eu quero. Você que ainda não aceitou Jesus, mas que quer aceitar agora, eu quero. Você ainda não faz parte de nenhuma igreja evangélica, mas nessa noite você quer dizer: eu quero ouvir essa frase. Eu quero entregar minha vida para Cristo. Eu quero aceitá-lo como meu Salvador e como meu Senhor. Alguém nessa situação? Alguém que estava afastado. Nessa noite Deus me trouxe aqui para você se reconciliar com Deus. E você quer ouvir essa frase: vinde benditos meu Pai. Levanta a sua mão. Alguém nessa situação? Que quer voltar para Deus, que quer se reconciliar com Deus. Esse é o momento de você fazer isso publicamente. E você dizer: sim, eu rompo com as cadeias que estavam me prendendo lá fora. Eu quero reconciliar com Deus e com essa igreja. Eu quero voltar para Deus e quero voltar para essa igreja. Alguém nessa situação? É o momento. Deus abençoe. Amém. Há mais alguém nessa noite que quer voltar para Deus, para essa igreja, dizendo: eu quero ouvir essa frase naquele dia do juízo. Eu quero ouvir Jesus dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que você está preparado desde a fundação dos tempos. Se você ainda não aceitou Jesus e quer ouvir essa frase, e ela vai ser dita, ela vai ser dita naquele dia, e é Jesus quem vai dizê-la, é Ele que vai falar. Há mais alguém nessa noite que quer ouvir essa frase? Levante a sua mão, dizendo: eu quero, Senhor. Eu quero ouvir essa frase, porque eu já entreguei minha vida. Eu já quero aceitar Jesus como meu Salvador.